Olá, turma. Boa noite. Eu sou a professora Aline Pinheiro e estou aqui para a nossa videoaula sobre equação de segundo grau. Espero que estejam todos com muita saúde. Vamos estar em contato por diversos meios para que todos sejam contemplados da melhor forma possível. E assim que possível, vocês podem tirar dúvida comigo através do meu Instagram e do WhatsApp. Vamos começar nossa aula. Gente, a aula de hoje é sobre a equação segundo grau, tá? Nós vamos ter uma noçãozinha do que é essa equação e na sequência teremos alguns exemplos e umas questões para serem resolvidas. O texto diz pra gente: a equação de segundo grau recebe esse nome porque é uma equação polinomial cujo termo de maior grau está elevado ao quadrado, ou seja, está elevado a 2. Também chamada de equação quadrática, é representada por ax ao quadrado mais bx mais c igual a 0. Observe que o valor de A ele vem acompanhado do termo x ao quadrado e o valor de B vem acompanhado do termo x. Numa equação de segundo grau, o x é a incógnita que representa um valor desconhecido. Já as letras A, B e C são chamadas de coeficiente da equação. Os coeficientes são números reais e o coeficiente A tem que ser diferente de zero, pois, do contrário, passa a ser uma equação de primeiro grau. O que ele quer dizer com isso, na verdade? Vejam, aqui na forma inicial, que nós estudamos de equação segundo grau, quando ele diz que esse termo A tem que ser diferente de zero, é porque se esse A for zero, eu vou ficar com 0 vezes x ao quadrado, que vai dar zero. Então, essa minha equação só vai se resumir a essa aqui, bx mais c igual a zero. E o maior expoente que eu tenho aqui é 1, então ela deixa de ser uma equação de segundo grau e passa a ser uma equação de primeiro grau. Então, A tem que ser diferente de zero. Ele diz: resolver uma equação de segundo grau significa buscar valores reais de x que tornem a equação verdadeira. Esses valores são denominados raízes da equação. Uma equação quadrática, ou seja, a equação de segundo grau, possui no máximo 2 raízes reais, tá? Ou seja, é uma equação que ela pode não ter raiz real, ela pode ter apenas uma raiz real ou, no máximo, 2 raízes reais. Aqui, nós estamos vendo os tipos de equação segundo grau. Nós temos a equação completa e as equações incompletas, tá? Qual seria a diferença das duas, por exemplo? As equações segundo grau completas são aquelas que apresentam todos os coeficientes, ou seja, o valor de A, B e C são diferentes de zero. Ou seja, eu tenho o valor de A, eu tenho o valor de B e tenho o valor de C. Por exemplo, a equação 5x ao quadrado mais 2x mais 2 igual a zero é uma equação de segundo grau completa. Por quê? Porque eu consigo observar o valor de A, que é o 5, o valor de B, que é o 2, e o valor de C, que é o 2. Ou seja, todos os meus coeficientes eles são diferentes de zero. Eu tenho o valor de A, valor de B e valor de C. Uma equação quadrática ela é dita incompleta quando o valor de B é igual a zero, ou o valor de C é igual a zero. Ou ainda, quando o valor de B é igual ao valor de C, que é igual a zero. Por exemplo, a equação 2x ao quadrado é igual a zero, ela é incompleta. Por quê? Porque se você olhar direitinho para essa equação, ó, eu tenho o valor de 2x ao quadrado, ou seja, eu tenho o valor de A, que é igual a 2, mas o valor de B aqui eu não tenho, né? Ou seja, ele é zero, e tenho também o valor de C aqui, que ele não aparece, mas ele também é zero, tá? Então, essa equação é uma equação incompleta. Agora, nós vamos fazer alguns exemplos identificando, né, os coeficientes de uma equação de segundo grau. Na verdade, nós vamos aprender, né, como identificar os coeficientes dessa equação. Aqui na letra A, eu tenho a equação 2x ao quadrado mais 3x menos 4 igual a zero. Esse primeiro termo aqui, tá? Onde tem 2x ao quadrado, isso aqui é o valor de A, esse 2. Aqui é o meu valor de B, porque está acompanhado do x, e aqui é o meu valor de C, tá? Então, meu valor de A ali é 2, meu valor de B é 3, e o meu valor de C é
menos 4. Sabendo disso, eu posso escrever, na verdade, os valores ao lado. Então, A é igual a 2, B é igual a 3 e C é igual a menos 4. Olha o sinal do número, tá? Para não esquecer. Aqui na letra B, se você analisar direitinho, esse x ao quadrado aqui tá acompanhado do numeral 1, do número 1. Por quê? Porque ele está invisível. A gente sabe que toda vez que um número está invisível, aqui tem o número 1, né? Que está oculto. Então, aqui é o valor de A, que é 1, e aqui eu tenho o valor de B. Observem que o meu valor de C aqui é 0. Então, o meu A é 1, o B é 5 e o C é 0. Nessa letra C, eu tenho x ao quadrado mais 4x mais 12 igual a 0. Observem que eu tenho uma equação de segundo grau completa. Eu tenho o valor de A, tá? Eu tenho o valor de B e tenho o valor de C. Todos eles são diferentes de 0. Então, a equação ela é completa. Aqui na letra D, eu também tenho todos os valores dos coeficientes diferentes de 0. O valor de A aí, observe que ele agora está negativo, é o menos 3. O valor de B aí também está negativo, com o menos 2. E o valor de C é o 10, tá? Então, o valor de A, B e C. A letra E, eu tenho uma equação incompleta, né? Aqui eu tenho o valor de A. Aqui, o meu valor de B, ele é 0, porque eu não tenho um termo aqui x, né? E esse aqui é o valor de C. Então, o valor de A é 4, o valor de B é 0 e o valor de C é menos 20. Eu espero que tenha dado para todo mundo entender essa parte, tá? Qualquer coisa, dá uma pausazinha no vídeo para poder tentar fazer direitinho. Gente, vamos trabalhar agora a fórmula de Bhaskara, né? Como toda equação, ela precisa ser resolvida, né? Aí o texto traz pra gente: toda equação de segundo grau pode apresentar até duas soluções diferentes, foi o que a gente viu nos slides anteriores. Em todos os casos, essas soluções podem ser obtidas pela a fórmula de Bhaskara. Então, aqui x é igual a menos o valor de b, mais ou menos raiz quadrada de delta, dividido por 2 vezes a. Lembrando que esse delta aqui, tá? Eu posso encontrar ele através dessa fórmula, de b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Ou seja, antes de usar essa fórmula, eu preciso saber quem são os coeficientes a, b e c, para que eu possa substituí-los, né? Aqui do lado eu tenho o seguinte, né? Algumas coisas falando sobre discriminante, sobre delta, né? Ele diz o seguinte pra gente, que toda vez que delta ele for um número maior que 0, ou seja, toda vez que delta dê um resultado aqui que seja positivo, a gente diz que essa equação ela vai admitir duas soluções diferentes nos números reais, né? Então, tem aqui duas soluções diferentes. Então, você vai ter duas respostas aí. Você vai ter o x' e o x duas linhas com duas respostas diferentes. Se o meu delta aqui, eu fizer a minha continha e descobrir que o meu delta é igual a 0, então a equação admite uma única solução. Na verdade, são duas raízes, só que iguais. Então, o meu x' e o meu x duas linhas vão ter o mesmo valor. E quando o meu delta ele for menor que 0, ou seja, o valor de delta aqui der um número negativo, a gente diz que essa equação ela não admite soluções reais, ou seja, eu não posso encontrar o valor de x. Então, a gente para em delta, tá? Esses são os grifos, né, que a gente faz nessa parte. Na verdade, a gente precisa dar uma lembradinha, seria interessante até anotar no caderno. Ou então mesmo tirar um print, né, dessa parte aí, porque essa parte a gente precisa dar sempre uma relembrada, né. E às vezes pode ter algum exercício que ele só pergunta a questão das raízes, então a gente precisa estudar o discriminante, estudar o valor de delta. Como é que eu posso resolver a equação segundo grau completa, né? Por exemplo, eu fiz aqui um pequeno passo a passo para ajudar a gente a encontrar essas raízes, né? Compreender melhor. Então, o primeiro passo para encontrar essas raízes é você encontrar os coeficientes. Ou seja, primeiro você vai dizer quem é o valor de A, quem é o valor de B e quem é o valor de C. Depois disso, você tem o segundo passo, que seria encontrar o valor do discriminante, ou seja, encontrar o valor de delta, substituindo o valor de B, o de A e o de C. Lembrando que, terminando delta,
Se delta for um valor positivo ou igual a zero, a gente continua para encontrar as raízes. Se o meu delta, como a gente viu no slide anterior, for um número menor que zero, ou seja, um número negativo, a gente para aqui. A gente não vai para o terceiro passo, que é justamente o que ele está dizendo aqui. Terceiro passo, você vai encontrar o valor de x' e x duas linhas, mas só deve ser resolvido se o valor de discriminante, ou seja, o valor de delta, for maior ou igual a zero, ok? Nós temos aqui o exemplo 1, né, que ele pede para a gente encontrar a solução para a seguinte equação. E a equação que a gente tem aqui é o x² menos o 5x mais 6 igual a zero, tá? Então, a primeira coisa que nós precisamos fazer é encontrar os valores dos coeficientes, ou seja, quem é o valor de A, quem é o valor de B e quem é o valor de C, tá? 10 segundos para você escrever aí. Prontinho? Já temos aí o primeiro passo, tá? Na verdade, é encontrar o valor de A, B e C. A gente sabe que o valor de A está acompanhado do x², o valor de B está acompanhado do x, e o valor do C ele é o 6 aqui, né? O finalzinho, que ele não tem letra próxima a ele. Então, tem aí o valor de A, B e C. Não esquecendo que esse valor de B, ele é negativo, tá? Erra no sinal, você erra todas as suas contas. Então, gente, o segundo passo, na verdade, é a gente descobrir quem é o valor de delta, né? A gente calcular o discriminante, tá? Através da forma que a gente já conhece, que é o delta igual a b² menos 4 vezes o valor de A vezes o valor de C. Vocês querem resolver o delta, encontrar o delta aí no caderno? Então, encontrem para mim. 10 segundinhos a gente passa para o próximo passo. E aí, tá conseguindo? Ó, o que você precisa é só substituir, né? Onde tem b², onde tem esse b, você vai trocar o b por menos 5, né? Lembrando que esse menos 5, ele precisa ficar entre parênteses, né? Porque o valor está negativo. Aí, onde tem um A, você vai substituir por 1, e onde tem um C, você vai substituir por 6, tá? Depois, você vai só fazer as continhas. E aí, conseguiu? Encontrou isso aqui? Ó lá, o valor de B, o menos 5, né? Entre parênteses. O valor de A é 1, o valor de C é o 6. Foram os valores que a gente extraiu aqui da nossa equação de segundo grau. Então, agora o que eu vou fazer, gente, é somente resolver isso aqui, né? Primeiro, eu vou resolver a potência, que é menos 5². Lembrando que menos 5² é menos 5 vezes menos 5. Quando você fizer o jogo de sinal, você vai ficar com essa resposta positiva. Só aumenta o 25. Repete o sinal de menos, e aqui você multiplica esses três valores. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 6, 24. Então, você vai ficar com isso aqui, tá? Eu acredito que todos tenham chegado a esse valor. Então, no final, o meu discriminante é igual a 1. Olha lá. Muito importante essa resposta aí. Observem que se o delta for igual a 1, ele é um valor maior que zero, né? Lembra que a gente estudou que quando o valor é maior que zero, ou seja, é um valor positivo, essa minha equação, ela vai ter duas raízes, né? Duas raízes reais e diferentes, né? Entre si. Então, a gente tem aí agora o terceiro passo, né? O terceiro passo, na verdade, é a gente encontrar o valor de x, né? O x', o nosso x de duas linhas, tá? Através dessa fórmula, que é o x igual a menos o valor de b. O valor de b aqui, ó, é o menos 5. Mais ou menos o valor de delta, que é o valor de delta, a gente descobriu, ó. Você não calculou aí, tá? O valor de delta é 1, tá? E aqui, tudo isso é dividido por 2 vezes o valor de A. Mas o valor de A é quem? É 1. Então, fica 2 vezes 1, tá? Quer tentar fazer essa daí? Vamos lá? Ver se você consegue. E aí, tá conseguindo? Você só vai fazer as trocas, tá? No lugar de A, você vai trocar o A por 1. Vai trocar o delta por 1, que foi o valor que a gente descobriu, né? A gente descobriu aqui. E vai trocar o B, né? Por menos 5. Lembrando que esse menos é da fórmula, né? E aí? Chegou nisso aqui? Chegou, não foi? Foi fácil. Pronto, o que é que a gente vai fazer agora, né?
Lá no sexto ano, a gente aprendeu o jogo do sinal, ó, que não podem ficar dois sinais aqui juntos. Lembrando que esse sinal era do número e esse já era da fórmula, né? Então, quando você fizer aqui menos com menos, vai dar mais. Lembrando que no jogo de sinal, os sinais iguais dá mais, sinais diferentes dá menos. Então, aqui menos com menos dá mais, vai ficar só com 5, né? Mais ou menos a raiz de 1. Quem é a raiz quadrada de 1? É o próprio 1, né? Porque 1 vezes 1 é ele mesmo. E aqui embaixo a gente vai ficar com 2 vezes 1, que isso aqui é 2. Então, vou ficar com isso aqui, ó. Olha lá. Aqui deu 5, né? Raiz quadrada de 1 é 1. 2 vezes 1, isso aqui é 2. Chegando aqui, gente, vejam só. Eu tenho aqui no meio o mais ou menos. Isso quer dizer que eu vou fazer duas operações. Uma, usando todos esses termos com sinal de mais. E a outra operação, usando todos esses termos, só que agora com sinal de menos, tá? Olha lá. Tá vendo a mesma operação? Só fiz repetir aqui, só que eu usei o sinal de cima, né? O sinal de mais, tá? A mesma coisa eu fazer para x duas linhas, né? Vou repetir os mesmos números, só que a operação vai ser com sinal de menos, não sinal de baixo, tá? Agora, o que eu vou fazer aqui em cima é somar e dividir por 2. Então, 5 mais 1, isso aqui é 6 e vou dividir por 2, tá? Então, aqui, ó, 5 mais 1, 6, dividido para 2, isso aqui é 3. Encontramos a primeira raiz. E aqui embaixo eu tenho 5 menos 1, que isso aqui dá 4, né? Ok? Então, 4 dividido para o 2 que tá aqui embaixo, isso aqui é 2, tá? Então, no final, gente, a gente tem uma solução, né? Nosso conjunto de solução é composto por essas duas raízes diferentes, né? O número 2 e o número 3, ok? Parabéns para quem conseguiu chegar até aqui. Para quem não entendeu o passo, você vai copiando aos poucos, copia a equação no seu caderno, vai tentando resolvendo, tá? Depois, com a prática, você não precisa mais estar copiando passo 1, passo 2 e passo 3, entendeu? Você já vai automaticamente resolvendo isso aí, sem precisar especificar essas partes aí, tá? Pronto, gente. Resolvemos aí, agora há pouco, no exemplo 1, a equação do segundo grau completa, né? Com o valor de A, B e C. Agora, nós vamos resolver uma equação incompleta, tá? Vocês vão ver que não precisa calcular o discriminante nem o valor de x, usando aquela fórmula. Então, nós temos aqui, ó, exemplo 2. Determine os valores de x que torna a equação 4x² menos 16 igual a 0 verdadeira, né? Olha lá. Então, a equação que eu tenho é essa daqui. Lembrando que, nessa situação aqui, o que eu posso fazer, na verdade, é o seguinte, né? Aqui eu tenho o primeiro membro, aqui eu tenho o segundo membro. O que eu posso fazer é pegar o menos 16 e passar para o segundo membro. Lembrando que quando ele sai do primeiro para o segundo membro, né? O que é que acontece? Ele muda de sinal, ok? Então, vai fazer isso aqui, ó. Muda de membro, muda de sinal. Então, a gente vai ficar com isso aqui, ó. Olha lá. 4x² igual a 16, tá? E agora, o que é que a gente vai fazer? Sei que você tá pensando aí, né? E aí, lembrou? Ah, lembrou, né? Toda vez que eu tenho um número aqui, ó, próximo de uma letra, eu tenho um produto, né? Tenho uma multiplicação, e o inverso da multiplicação é a divisão, né? Eu vou dividir o 16 pelo número que tá aqui próximo do x². Quando eu fizer essa divisão, eu vou ficar com x² igual a 4, porque 16 dividido para 4 é 4. E aí, agora, o que é que eu faço? O que eu vou fazer agora é transformar a minha potência de 2 numa raiz quadrada. Então, eu vou ficar com x igual a raiz quadrada de 4. Mas, x igual a raiz quadrada de 4, vou ter que resposta. Então, a resposta mais ou menos 2, né? A gente sabe que a raiz de 4, quando eu tenho um valor aqui x, ele fica mais ou menos 2. Então, a solução para que aquela equação fique verdadeira, né? Seja verdadeira, os valores são os valores menos 2 e 2, ok? Então, parabéns para quem já lembrava, né, de como fazer isso aqui. Quem não, gente, vai dando uma pausazinha no vídeo, vai fazendo aos poucos, não tem pressa, né? Até você compreender melhor. Olha lá, chegou a parte principal, a parte que eu mais gosto. Eu sei que vocês também gostam, né? Não tem coisa melhor do que você resolver
né, uma equação, aprender. E a gente só aprende treinando, né? Então, gente, nós temos aí, se não me engano, são quatro questões. Nessa primeira questão, eles assim, encontre os coeficientes das equações abaixo. O que é que você vai fazer? Aí, da letra A até a letra F, só para poder a gente praticar um pouquinho, você vai dizer quem é o valor de A, quem é o valor de B e quem é o valor de C. Ou seja, você vai encontrar os coeficientes, né? Somente. Aí, na questão 2, ele pede para você resolver essas 3 equações, né? Aí você vai analisar qual delas você resolve por delta, lembrando que a equação, quando ela é completa, você pode resolver por delta, né? Quando não, você pode resolver como no exemplo 2, né? Que a gente fez agora há pouco, ok? Na questão 3, ele pede também para você resolver a equação, tá? E lembrando que a questão 2 e a questão 3, primeiro você encontra o valor de A, B e C dos coeficientes, depois encontra o valor de delta e na sequência o valor de x, tá? Para encontrar x' e x, duas linhas. Na quarta e última questão, tá? Ele diz assim, dentre os números menos 2, 0, 1 e 4, quais deles são raízes da equação x² menos 2x menos 8 igual a 0? Ou seja, ele quer que você diga quais desses números são raízes dessa equação, né? Mas a gente já aprendeu a encontrar as raízes da equação, né? Encontrando os coeficientes, depois o valor de delta, depois o valor de x' e x duas linhas, que são exatamente as raízes da nossa equação, tá? Aí, encontrando a resposta, você vai ver qual desses 4 números, tá? É raiz. Lembrando que você também pode estar substituindo esses valores no lugar de x, né? Para ver se você encontra aqui é o 0, né? Para ver se essa situação aqui é verdadeira. Você pode substituir direto aqui no valor de x, encontrando as continhas, sem precisar usar delta também, tá? Então, gente, bom estudo para vocês, tá? Até a próxima, se Deus quiser. Lembrando que qualquer dúvida, eu vou estar na página do meu Instagram, né? @profa.alenepinheiro, lá você pode tirar dúvidas. E nós temos também vários resumos naquela página sobre matemática básica, né? Alguns conteúdos que você não lembra, tá? Você pode estar mandando alguma dúvida para mim ou acessando a página para tirar dúvidas, tá? Fiquem todos com Deus, né? E até a próxima, se Deus quiser. Beijo.